Muito bem, mais uma vez nos reunimos para a nossa sala de estudos, estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec. Hoje nós estamos na nossa reunião de estudo de número 26, hoje dia 7 de novembro de 2022, e nós estamos tratando do capítulo 6º, Uranografia Geral. Uranografia é o estudo do universo, né, de uma maneira geral. E hoje nós vamos falar das estrelas fixas. É isso, esse item que está em Kardec, que vão, na verdade, é um subtítulo, né, do capítulo, que vai dos itens 37 a 44. Então, nós vamos... Só um momentinho aqui para a gente poder mudar de tela. Aqui. Então, vamos lá. As estrelas fixas. Então, o item 37. As estrelas denominadas fixas, que se constelam nos dois hemisférios do firmamento, não estão isentas da atração exterior, como supõe geralmente. Então, o que ele quer dizer? É que as estrelas que estão lá no céu parecem estar fixas, mas elas não estão, né? Porque elas são submetidas a uma série de atração, ou atrações, né? Uma atração exterior. Então, ela está ali e ela recebe a força gravitacional de outras estrelas, maiores do que elas. E nós vamos entender isso aí ao longo do estudo, né? Longe disso, pertencem a uma mesma aglomeração de astros estelares. Então, essas estrelas pertencem a um grupo de astros, né? De outras estrelas. A aglomeração, um conjunto, uma quantidade enorme de astros estelares. Essa aglomeração não é outra senão a grande nebulosa da qual fazemos parte e cuja região equatorial, projetada no céu, recebeu o nome de Via Láctea. Então, nós estamos inseridos na Via Láctea. Aqui, o sistema solar nosso, né, que tem o Sol e os planetas girando em torno do Sol, dentre eles a Terra, eles fazem parte dessa grande constelação chamada Via Láctea. E a Via Láctea, como a gente já viu, ela é assim, no centro dela, ela é mais cheinha e depois ela vai, como se fosse um disco, né? E vai ficando fininha, tendendo à extremidade. Então, um disco, onde ele no centro, ele é meio assim, mais grosso, né? Mais volumoso. Como uma bola, né? Isso, mas é uma esfera, né? E vai depois afunilando, vai assim, afinando, afinando e fica até as bordas. Então, um disco enorme. E nesse disco, na parte mais para fora, periférica, está o nosso sistema solar. Então, dali, da onde a gente está, a gente vê a parte mais fina, então parece um caminho de leite, por isso chama Via Láctea. Por que caminho de leite? É tudo branquinho, né? É um esfumaçado branquinho. Todos os sóis que a compõem são solidários. Que bonita essa palavra, hein? Solidários. Um contribui com o outro, um tem vínculo com o outro. Suas múltiplas influências regem perpetuamente umas sobre outras, ou sobre as outras. E a gravitação universal as reúne todas em uma mesma família. É muito bonito da maneira que ele fala, porque ele fala que nós somos solidários, quer dizer, os mundos são solidários, né? Então, todos pertencem àquela gravitação universal, né? Porque ela reúne tudo aquilo, né? Como se fosse uma família. Então, a família de astros. Vejam como no universo nós temos esse conceito distribuído em todo lugar, inclusive entre os mundos, uma família. Por que nós não podemos ser uma família única aqui na Terra, a humanidade toda? Não aprendemos ainda, mas um dia nós vamos aprender isso aí. E a gente vai ser, a exemplo de todo mundo, de todo o universo, nós vamos ser uma família, né? Vai demorar um pouquinho, mas nós vamos chegar lá.
O item 38. Esses diversos sóis, essa grande quantidade de sóis, né, imagina muitos sóis, como o nosso, parecido com o nosso, estão rodeados, na maioria, de mundos secundários que iluminam e fecundam pelas mesmas leis que preside a vida no nosso sistema planetário. Então, do mesmo jeito que aqui nós temos um Sol que fica no centro e em volta dele, orbitando em volta dele, ficam os planetas. Desse mesmo jeito, está cheio o universo. Essa nebulosa nessa galáxia aí, então ela está lotada desse tipo de planeta, de Sol, com um monte de planeta em volta. Então, é isso que ele quer dizer aqui. Vamos só repetir, Pavel. Esses diversos sóis, essa grande quantidade de sóis, exatamente como o nosso, estão rodeados, na maioria, de mundos secundários que iluminam e fecundam. Então, esses sóis iluminam esses mundos, exatamente como aqui. E nós somos tão egoístas ou tão ingênuos que a gente achava que era somente aqui que tinha vida. E o planeta Terra, nem é o Sol, hein? O planeta Terra era o centro de tudo. Olha que complexo de superioridade que a gente tem, né? Na história nossa. A gente acha que é o centro do universo. Uns, como os Sirius, né? Os Sírios, são milhares de vezes mais grandiosos em dimensões e em riquezas que o nosso. E o papel que desempenham no universo é muito mais importante. Então, tem sistemas muito maiores, né? Muito maiores. E, claro, acabam dando mais importância, porque esses sistemas, como a gente vai ver, eles giram em torno de outros sistemas maiores ainda, e esse sistema, em torno dele, giram sistemas como o nosso, que é pequenininho perto desses. Então, olha a grandeza. Aí a gente fala assim, poxa, mas por que Kardec queria falar isso, falar do universo? Ah, porque ele vai chegar mais lá na frente, quando ele fala dos espíritos, ele vai falar das moradias ou das moradas, que são esses planetas. Então, a gente tem uma dimensão, uma ideia de como é imenso esse universo, como a grandeza de Deus é insuperável. Então, tem uma frase de Voltaire que é muito interessante. Ele fala assim, ó, o mundo me intriga e não posso imaginar que este relógio exista e não haja relojoeiro. Então, tudo isso está tão bem, sabe, engrenado, está tudo bem urdido, está tão bem feito, que não tem como não admitir que uma inteligência muito grande, né, construiu tudo isso. Os espíritos respondem a Kardec, quando ele pergunta o que é Deus, ele fala, é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Ou seja, antes de Deus não tinha nada. Nada que superasse ele. Então, tudo que ele criou é produto dele, de Deus. Agora, não me pergunte o que é Deus, assim, para descrever como é que funciona, porque os espíritos só falaram isso aí. Então, a gente não consegue falar, explicar Deus, né? Mas é o tal do relojoeiro a que Voltaire se refere. Como é que pôde, né? Como é que esse grande relógio não teve um relojoeiro? Não existe isso. Newton, ele fez um modelo do sistema planetário nosso, né? O Sol no meio, tal. Ele pediu lá para um marceneiro fazer, pagou o cara lá para fazer. Aí, e aquilo era assim, ficava girando em volta, né? Os planetas giravam em volta. E um amigo dele, ateu, chegou lá e falou, nossa, que legal, quem fez isso? Ele falou, não sei, eu cheguei aqui de manhã, estava aí. Né? Mas como? Alguém fez isso aí? Ele falou, não, cheguei aqui, não tinha nada. Né? Hoje tem esse sistema planetário. Falei, não é possível.
como é que isso aí veio do nada? Ele falou, e como é que o sistema nosso planetário veio do nada? Né? Então, porque o cara era um ateu, não acreditava que o sistema fosse criado, mas sim fosse uma sucessão de coincidências e isso tudo foi se ajeitando e chegou onde chegou. Não existe isso, porque é tudo muito bem, assim, é uma grande engrenagem, como a gente vai ver. Então, vamos lá, seguindo, né? Então, fala do sistema Sirius, né, que é maior, tal. Outros são muito diferentes por suas funções astrais. É assim que um certo número de sóis, verdadeiros gêmeos de ordem sideral, é acompanhado por seus irmãos da mesma idade e forma no espaço e formam no espaço sistemas binários de dois sóis. Já pensou que interessante? Hoje nós somos banhados por um único sol. Ele irradia a luz para a gente. Só tem um sol. Mas tem sistemas que tem mais de um sol. Né? Tem dois. Já pensou que coisa? E ele fala, aos quais a natureza deu funções distintas das que competem ao nosso sol. Então, lá funciona de forma diferente. A natureza da formação de tudo aquilo, né, trouxe uma outra condição. Lá, os anos não se contam pelos mesmos períodos, nem os dias pelos mesmos sóis. E esses mundos iluminados por uma luz dupla são dotados de condições de existência inimagináveis para quem não saiu desse pequeno mundo terrestre. Então, nós que vivemos nesse mundinho aqui, a gente nem tem ideia de como é que é um mundo que é banhado por dois sóis, pela luz de dois sóis. Já pensou que coisa interessante? Então, nós não sabemos nada. E muitas vezes a gente se apega a coisas tão pequenas, e nós somos tão insignificantes perto de todo o universo que está aí. Então, nós damos valor para coisas assim que não tem razão de ser. Tem um palestrante que fala assim que, né, de que adianta ficar preocupado com o Tupperware que a cunhada não devolveu, né? Então, é uma preocupação pequena perto né, da grandeza que tem isso aí. Tem um palestrante, Cortella, o nome dele, né? Ele tem uma palestra muito interessante, ele fala assim, você sabe com quem está falando? Né? Então, ele mostra justamente essa grandeza do universo, quando alguém chega assim, ele, né, quer dar uma carteirada, né? O cara quer se sentir importante, aí ele fala para a pessoa que está atendendo, você sabe com quem está falando? Né? E aí ele mostra, ele fala do planeta, ele vai saindo, ele vai para o sistema solar, depois vai para a Via Láctea, depois e vai longe, assim, fala mais ou menos isso que nós estamos conversando aqui agora. E a coisa fica tão volumosa, tão grande, que ele fala, e aí, você quer saber com quem está falando? Então, a pessoa não tem importância nenhuma. No final das contas, é isso que ele quer dizer. Quando nós temos aí uma coisa enorme, então, as preocupações são outras. As preocupações que devem existir são com o nosso aprimoramento moral, intelectual, né? E não correr atrás de bobagem. Né? Claro, para a gente, num determinado momento, as coisas têm uma importância, mas com o passar do tempo, com o esclarecimento, com o desenvolvimento, o progresso da pessoa, ela dá menos valor para coisas que ela dá muito valor. Muito. Aí ela pega e vai deixando de lado. Por isso que a velhice ela tem assim, uma razão de ser. É um momento em que as pessoas vão se desapegando das coisas. Então, quando a gente é jovem, a gente quer conquistar o mundo, quer ter tudo, né? Mas depois vai passando o tempo, vai vendo que dá para viver com menos, dá para viver uma vida simples. A pessoa já não está preocupada com tantas coisas, né? Assim que antes ela se preocupava. Então, vamos lá. Outros astros sem séquito, ou seja, sem que
que os sigam, né? Privados de planetas, ou seja, outros astros que não têm, né? Não tem planeta que gira em torno dele, receberam melhores condições de habitabilidade que os dados a qualquer dos demais. Então, parece um privilégio, né? Eles têm muito essas condições de habitabilidade, assim, que dá para ter vida ali, e vida abundante mesmo, de número, de qualidade e tudo. Em sua imensidade, as leis da natureza estão diversificadas, e se a unidade é a principal palavra do universo, a variedade infinita é seu eterno. Que bonito, né? Então, a unidade é a principal palavra do universo. Então, o universo não está assim dando cabeçada, não está desunido, não está brigando entre si, não, é harmônico, né? E variedade infinita é o eterno. Nossa, sobre variedade, a gente vai para o lado de diversidade. Como a gente ainda não entende a diversidade, né? E a diversidade é a nossa riqueza. Precisamos ser diferentes, cada um à sua maneira, em todos os aspectos. Isso só contribui, né? Isso só vem a somar. Mas não, a gente ainda está na situação bem iniciante, né? O item 39. Apesar do número prodigioso dessas estrelas e de seus sistemas e das distâncias incomensuráveis que as separam, todas pertencem à mesma nebulosa estelar, que a visão dos mais poderosos telescópios pode apenas atravessar. As concepções mais ousadas da imaginação só conseguem avaliar. Nebulosa que não é mais do que uma unidade no conjunto das nebulosas que compõem o mundo astral. Nossa, agora foi longe. Então, se a gente está falando de Via Láctea, que é essa imensidão, que a gente está num cantinho dela, a gente é um pedacinho de nada, nosso sistema solar está ali perdido, né, maneira de falar, na Via Láctea. A Via Láctea é uma nebulosa, só que tem muitas nebulosas. Ixi, e agora? Como é que nós vamos dimensionar isso aí? Ele fala assim, distâncias incomensuráveis. Não dá para a gente avaliar essas distâncias. A última distância que a gente colocou assim, unidade medida assim, de longe, é anos-luz. Ou seja, é o quanto que a distância que é percorrida, né, durante um trajeto, né, então, percorrer essa distância durante um ano na velocidade da luz. A velocidade da luz, se eu não me engano, é 300 mil quilômetros por hora. Por segundo, desculpa, por segundo. Então, é uma velocidade muito grande. Que depois, se alguém quiser consultar aí o Google e depois falar se estou certo, né? Eu sei que o som é 300 metros por segundo. Ixi, não sei mais. Esqueci. Devia ter sabido, né? Já que ia falar nisso, devia ter consultado antes. Mas se alguém consultar e depois confirmar ou mudar, por favor, fala aí. Velocidade da luz, um ano-luz, quanto que representa? Qual que é a velocidade da luz? Então, para a gente saber. Então, imagina a luz percorrendo todo um trajeto durante um ano-luz, durante um ano. Então, essa é a unidade, para que a gente possa falar em distância no universo. Então, olha como que a gente está falando, olha a ordem de grandeza, é muito grande. Então, como a gente já estudou, falou do universo infinito, então por aí a gente tem uma ideia do que é o tamanho do infinito, algo que não tem fim. E aí seguindo, então os telescópios não conseguem alcançar, né? É 300 mil quilômetros por segundo.
300 milhões de metros, milhões. que é quilômetro. Aqui você Sim. multiplica por 1000. Então, 300 mil quilômetros por segundo. Né? Então, imaginem que velocidade. Percorrendo isso um ano. Aí nós estamos falando em distância. O item 40. As estrelas que se chamam fixas ou defixas não são pontos imóveis no espaço sideral. Ela não está grudada lá. Ela está em movimento. Eu gosto muito de não, de falar né, dessa teoria, assim, que nós estamos num barco. Então, a Terra é um barco, porque ela não tá, ela está sempre em movimento, não somente em torno do Sol, mas como nós vamos ver aqui, o Sol também está em movimento, está fazendo algum percurso em torno de algum outro Sol maior que dele, e leva consigo todos os planetas. Então, é realmente um barco. Nós estamos num barco. A gente não, nós estamos aqui, parece que nós estamos parados, né? Mas está em movimento. Então, as estrelas que se chamam de fixas não são pontos imóveis no espaço sideral. As constelações que têm figurado na abóbada do firmamento não são criações simbólicas reais. A distância que se encontra a Terra, assim como a perspectiva sob a qual se mede o universo a partir da Terra, são as duas causas dessa dupla ilusão de ótica. Então, a distância, né, em relação à Terra e a perspectiva de se medir o universo a partir da Terra. Então, isso dá uma ilusão para a gente. A gente não, ela não está se movimentando, como se não estivesse movimentando, mas está. Item 41. Temos visto que a totalidade dos astros que brilham na cúpula azulada, né, que está no céu, está contida numa mesma aglomeração cósmica, em uma mesma nebulosa que nomeaste Via Láctea. Então, nós estamos todos juntos. Né? Então, tem muitos astros que estão ali, mas tudo assim, subordinado ao mesmo, a mesma gravidade, tudo ao mesmo conjunto. É uma família. Então, uma nebulosa é uma família de astros. Né? E ela compõe a Via Láctea, né? Essa nebulosa é a Via Láctea. Embora todos pertençam ao mesmo grupo, cada um desses astros está impulsionada por um movimento próprio de translação no espaço. Então, ainda que está tudo pertencendo ao mesmo grupo, mas ele tem um movimento, cada um tem um movimento, está percorrendo uma distância, num determinado formato circular, elíptico, o que seja, normalmente elíptico, né? Mas está tudo ali, de alguma forma, sincronizado. Né? O repouso absoluto não existe em nenhuma parte. Portanto, não tem estrela fixa. Está tudo em movimento. Repouso absoluto não tem em lugar nenhum. E aqui na Terra, mesma coisa. Não existe nada. Coloca qualquer coisa ali num lugar e depois de um tempo aquilo vai estar fora, porque vai estar sendo agindo sobre ele, vai estar alguma força que vai estar movimentando. Então, está tudo em movimento. Todos são regidos pelas leis universais de gravitação. Uma está, assim, controlando a outra, né? E giram no espaço sideral sob o impulso incessante dessa força. Então, as unidades estão todas girando, subordinadas a um sistema gravitacional. Agora, todo esse conjunto gira em torno do maior, né? Esse outro conjunto maior gira em torno de um maior ainda, mais outro maior vai, e assim vai ao infinito.
Imaginem isso como é grande e como tem esse sincronismo. Não dá para dizer que esse relógio não teve um relojoeiro. É muito bem acertadinho, é tudo muito bem casado, é tudo muito assim sincronizado. Não giram seguindo rotas traçadas pelo acaso. Se tivesse acaso, estava dando trombada, tinha muitos planetas que já teriam desaparecido, inclusive o nosso, com toda essa humanidade. E, no entanto, está aí. Todo dia a gente vê o Sol nascer. Toda manhã ele nasce. Se a gente não vê, é porque tem nuvem entre nós e o Sol. Então a gente não vê, porque ele está atrás das nuvens. Ou a nuvem está entre nós e nós não vemos o Sol. Mas ele está lá. Todo dia ele faz o mesmo caminho. Não teve um dia que ele falhou. Falou, não, eu vou dar uma esticada, vou dar uma cochilada aí, vou mudar o horário de verão, o inverno, qualquer coisa, e vou dar uma pausa para mim. Não existe isso. Todo dia ele está fazendo, ou seja, nós estamos passando por ele, girando, né? E aí o Sol vai iluminar a parte que está agora, que era noite, e agora vira dia, porque está girando. É um peão, né, que gira em torno do próprio eixo, a Terra, e que, por sua vez, gira em torno do Sol. Rotação e translação. Então, todo ano é dividido em 4 estações. E não repete estação, não pula estação. É sempre primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. E às vezes eu penso assim, nossa, a misericórdia divina é algo fantástico. Porque se a gente pega assim, primavera, ameno, né? Um tempo ameno. Passa para o verão, calor mais forte e tal. Né? Outono dá uma reduzidinha, né? Para que a gente possa suportar melhor o frio que virá no inverno. E depois, de novo, vem a primavera depois do inverno. Então, olha só, a estação mais assim difícil para nós, por causa do frio, na época que a gente não armazenava alimento, não tinha geladeira, não tinha nada disso, então o alimento ficava escasso no frio, né? Mas depois do frio vem a primavera, uma explosão de flores, de vida, época da reprodução dos animais, das aves, né? Dos peixes. Então aí depois, olha só, sai do inverno, que é muito assim difícil para a gente, né? E pula para a primavera, que é muito mais fácil, muito mais bonito, oferece muito mais para a gente. Então, primavera, depois o verão, outono e inverno. Depois, de novo, primavera, verão, outono e inverno. Então, esse ciclo não para nunca. Então, por quê? Porque os planetas têm toda assim, uma organização. Por isso que ele fala, não giram os planetas, né? Seguindo rodas, planetas e sóis, planetas não giram segundo rotas traçadas pelo acaso. Não tem acaso no universo, mas segundo órbitas fechadas, cujo centro é ocupado por um astro superior. Então, em torno de um astro tem os planetas. Esse sistema está girando em torno de um outro astro, que por sua vez gira em torno de outro. Olha que bonito. Para tornar minhas palavras mais compreensíveis, por exemplo, falarei especialmente do vosso Sol. Então, ele vai falar do nosso Sol. Então, nós aqui subordinados a ele. Né? Sabe-se por observações modernas, né, são atuais, e nós estamos falando de 1860 e pouco, né, quando foi escrito esse livro. Sabe-se por observações modernas, então, 1860 e pouco era moderno naquela época, para esse livro, que ele não é um ponto fixo nem central. Então, o Sol não está lá fixado, não está pregado ali. Né?
ele não é um ponto fixo e não é central também, porque ele gira em torno de um outro centro, de um outro Sol que é o ponto central. Aí, todo esse conjunto gira em torno de um outro ponto central, né? E assim vai. Mas não é fixo, está tudo em movimento, como se acreditava nos primeiros dias da nova astronomia. Mas que ele avança pelo espaço, levando consigo seu enorme sistema de planetas, satélites e cometas. Então, olha só, está tudo em movimento. É esse grande barco que está em movimento. E nós estamos nesse barco. Então, a gente está viajando sempre, somos viajantes do universo. Cada planeta que a gente vai estar se deslocando, qualquer que seja, superior, inferior, igual da Terra, nós vamos estar nesse barco e fazendo todo o percurso desse sistema, né? Na verdade, é um conjunto de sistemas. Mas essa marcha não é um acaso, e ele não vai sem rumo perder seus filhos e dependentes pelos espaços infinitos, longe das regiões que lhes são designadas. Então, ele não vai estar indo assim, dirigindo tudo e perdendo. Perdeu o planeta Terra. Agora perdeu Vênus. Nossa, Saturno ficou para trás. Não, ele não vai perdendo. Ele vai e leva junto com ele. Então, ele leva todo esse conjunto. O sistema solar ele avança no espaço, mas, na verdade, ele não está sozinho, né, fazendo o caminho que ele quer. Não, ele está fazendo um caminho em torno de um centro de gravidade muito forte, um outro Sol bem maior, uma outra galáxia bem maior, e assim vai. Então, imagine o que tem de chão, como se fosse possível falar isso, né? Quanto chão tem o universo. Então, ele fala, essa marcha não é um acaso, né? Ele não vai perder os planetas, que ele chamou de filhos e dependentes. Não vai perdendo aí, né? Não. Sua órbita é determinada e coordenada com outros sóis, da mesma ordem, rodeados como ele, de certo número de terras, planeta Terra, né, habitadas, e gravita em torno de um Sol central. Então, ele está falando, olha, como a Terra tem um monte, seu movimento de gravitação, assim como dos sóis, seus irmãos, é imperceptível às observações anuais, já que somente um grande número de períodos seculares seriam suficientes para determinar de um de seus anos astrais. Então, a gente não vê as mudanças. O que parece que está fixo é pela observação nossa. Mas, na verdade, está em movimento. E tem mais, tem estrela que nós estamos vendo o brilho dela, porque essa estrela pode ser que nem exista mais. Então, mas, como o brilho dela ainda está a caminho, é como se fosse um rabo, né, que está vindo. Por quê? Porque ela soltou né, esse pedaço, né, mas, na verdade, ela é o brilho dela. Então, a gente, quando olha uma estrela, pode ser que ela nem esteja mais lá, mas o caminho ainda continua sendo feito pela luz que ela emitiu. Então, está vindo esse rabicho de luz, até que um dia termine de vir tudo para cá, essa luz, e aí desaparece. Fala, mas tinha uma estrela ali, já não tem mais. Então, a gente não percebe, mas está acontecendo isso. Esse Sol central, item 43, esse Sol central, da qual acabamos de falar, é, por sua vez, um globo secundário que se relaciona com outro. Mais importante ainda, ao redor do qual mantém uma marcha lenta e compassada, em companhia de outros sóis da mesma ordem. Então, assim como nós estamos vendo estrelas que estão lá o tempo todo, tal, mas, na verdade, está em movimento, né?
Quem habita um planeta lá, daquele Sol, e olha para cá, vê o nosso Sol, vê aquela luz, tal, e então está fazendo a mesma coisa. Quem vê o Sol deles daqui, está vendo o brilho, né? Mas está a caminho, está assim, está circulando, né? Está caminhando. E mesma coisa a gente, também estamos caminhando. Mas é difícil ver por quê? Porque o caminhar é muito lento. Poderíamos comprovar essa subordinação sucessiva de sóis a sóis, até que a nossa imaginação se canse de ascender por essa hierarquia, porque não esqueçamos que se pode contar em números redondos uns 30 milhões de sóis na Via Láctea. Já pensou? 30 milhões de sóis só na Via Láctea, uma nebulosa. E nós estamos vendo aí que tem muitas nebulosas. Uma pequena gira em torno de uma maior. Esse grupo entre a pequena e esse grupo que acabou ficando maior, gira em torno de uma outra ainda, que por sua vez gira em torno de uma outra, e vai assim até perder de vista, né? O item 44, esses astros, em quantidades incontáveis, vivem uma vida solidária, né? Um ajuda o outro. Do mesmo modo que nada está isolado na economia de vosso pequeno mundo terrestre, também nada se encontra isolado no incomensurável universo. Somos uma família de astros, de planetas, de sóis, que dão condição de vida a seres, que pode ser humano, pode ainda não ser, mas outro tipo de vida. Então, é muito grande. Esses sistemas pareceriam de longe, né, aos olhos dos filósofos, né, tudo, uma poeira. Então, esses sistemas pareceriam de longe uma poeira de pérolas de ouro, erguidas em turbilhões sob o sopro divino, que faz voar nos céus os mundos siderais, assim como os grãos de areia sobre as dunas do deserto. Então, quando a gente vem um vento, bate e levanta, né? Aqui, por exemplo, vira e mexe tem tempestade de vento. Tivemos uma aí há uma semana atrás. Se eu estou certo aí. Então, é a poeira que estava sentada no chão, vem o vento e levanta aquilo tudo. Então, ele faz essa mesma comparação. Esses sistemas pareceriam de longe, olhando de longe, uma poeira de pérolas de ouro, erguida em turbilhões sob o sopro divino, que faz voar nos céus os mundos siderais, assim como os grãos de areia sobre as dunas do deserto. Então, por aí a gente tem uma ideia de como é grande o universo. Não vamos nem falar infinito, porque a gente não consegue direito não, a gente não consegue imaginar isso. E, finalmente, né, nada de imobilidade, nada está imóvel, nada de silêncio, não existe silêncio, nada de noite, não tem noite. Cada sol está ali localizado, iluminando, né? O grande espetáculo que se desdobra ante nossos olhos seria a criação real, imensa e plena da vida corpórea, a vida etérea, que engloba em seu imenso conjunto a visão infinita do Criador. Então, diante desse conjunto, a gente pensa, puxa vida, esse deve ser o relojoeiro, porque o relógio eu estou vendo, o relógio é complexo, tem que ter um relojoeiro. E, para terminar, não só temos falado até aqui de uma nebulosa
cujos milhões de sóis e terras habitadas formam apenas uma ilha no arquipélago infinito. Então, ele compara essas nebulosas a um arquipélago. Arquipélago é um conjunto de ilhas. Então, tem uma grande extensão de terra, então está lá. Várias ilhas, muitas ilhas. Aquilo chama-se arquipélago. Então, esse era o nosso tema de hoje, aquilo que a gente queria propor para estudar, seguindo Kardec, seguindo a Gênese. Que mundão, né? Que coisa enorme. Eu sei que é um pouco assim complicado do ponto de vista assim de a apresentação, né, da Gênese, mas esse é o objetivo nosso, de estar aqui juntos para que a gente entenda o que Kardec quis falar, né? Os espíritos quiseram falar através dele. Então a gente troca em miúdos. Se alguém tiver qualquer observação, tudo pode falar. Alguma dúvida que ficou? Oi, eu tenho uma observação, não é uma observação, eu acho. Estou falando baixinho que a Manu está dormindo, tá? Na verdade, não é nenhuma observação, é mais sobre o contexto mesmo. Essa semana passada, eu tenho passado por algumas situações que só me faz perceber o quão pequeno a gente é e que tudo está conectado, né? Assim como como você mencionou, que a gente acorda todo dia de manhã e vê o sol, e que o sol não se atrasa, e que ele vem na hora que tem que vir, e tudo isso, eu tenho passado por algumas situações que estão me fazendo deixar ir um pouco, não tentar controlar tanto, porque na verdade não está no nosso controle, né? A gente pode fazer planos, metas, planejar, nem que seja um dia, né? Mas se as coisas saem do curso é porque não era para ser daquele jeito. E aí é mais uma colocação mesmo. Saber o quão pequenininha a gente é e se colocar dentro desse nosso lugar, na verdade, né? Não se diminuir, mas colocar no nosso lugar e saber que tem um Deus muito maior, né? Por trás de tudo. E você vê, Débora, que coisa interessante. A gente conhece uma pessoa, se une a ela, tal, e é uma pessoa em 8 bilhões, né? Porque agora Uhum. oficialmente nós já somos 8 bilhões, a partir do dia 1º de novembro, né? Foi estipulada essa data como sendo a data que a gente cruzaria, assim, ou passaria de uma população de 8 bilhões no planeta, né? Então, não tem acaso. Como é que a gente vai encontrar alguém por acaso? Não encontra, Uhum. né? Eu estava ontem trabalhando e nós contamos com a ajuda de uma japonesa, do Japão, né? Ela, a gente, não é estranho, né? Porque no Brasil tem tanto japonês, aqui tem tanto japonês, né? Que já estão aqui há Uhum. muitos anos, né? E, ou melhor dizendo, já nasceram aqui e tal, então são descendentes. Mas no caso, ela nasceu lá. E o marido, né? ele de alguma maneira eles tinham algum vínculo assim não direto, porque não se conheciam, e ele volta para o Japão, ele vai para o Japão porque o pai, acho que é o pai que era religioso, né? Então ele vai para lá e quando fala um do outro, né? Aí Uhum. ligaram as duas pessoas, ele e ela. Pô, o Japão é do outro lado do mundo, né? E, Exato. enfim, tinha alguma coisa que levou eles. Será que é coincidência? É muita coisa para ser coincidência. A gente Uhum. vai, a gente vai, que nem você falou. Poxa, a gente faz planos, a gente quer fazer alguma coisa tal, e não sai aquilo que a gente quer. Então, porque tem planos que nós já traçamos, e hoje, na situação que a gente se encontra, de encarnado, a gente fica pensando que nós somos senhores de nós mesmos, donos do nariz, né, dos nossos narizes, para poder tomar uma iniciativa, fazer alguma coisa e achar que aquilo é o que tem que ser feito, é o que tem que acontecer e tem que dar um bom resultado. No fim, não é aquilo,
A gente não consegue, muito certamente, se o resultado acontecesse, não ia ser dos melhores. No entanto, as pessoas, né? No entanto, a gente vai e vai para um outro lado e acaba mudando tudo. Então, são planejamentos que a gente faz, né? Para que quando vier aqui, funcione, né? E, Exato. inclusive, durante as noites, né, de sono, a gente reforça aquilo que a gente tinha combinado. Então, Uhum. dormir tem uma tarefa muito importante, tem assim um motivo muito sério, muito bom, né? Que é para a gente estar reforçando aqueles pontos, para a gente poder continuar dentro do planejamento nosso. Aí a gente está aqui, no estado de vigília, esquecido de tudo, esquece do sonho, esquece do que já acertou lá no plano espiritual antes de encarnar, né, de reencarnar. Aí quer fazer as coisas da maneira dele e não dá certo. Ah, mas por Exato. que não deu certo? Deus não quis? O que foi? Não, não era o que era para acontecer. Então, o que nos ensina a doutrina espírita? O que dá para a gente tirar assim de um bom, sabe, uma boa conclusão? É que nós somos sim senhores do nosso comportamento e tudo aquilo, mas não existe destino e a gente tem que sim viver a vida, aprender, né? Buscar a transformação, expandir assim o conhecimento para outras pessoas, porque se a gente se melhora, certamente que a gente vai expandir isso. Nós estamos aqui, né, conversando, todos nós temos filhos. Então, a gente, à medida que a gente melhora, os filhos são melhores. E pode ver que eles são melhores do que nós. Ah, mas Com eu, certeza. né? O que eu sou, então? Puxa, eu não queria, não posso ser pior que ninguém. Pode. Os filhos podem ultrapassar e devem ultrapassar a gente. Essa é a nossa tarefa, a nossa função, para que eles melhorem-se. E aí os filhos deles vão ser melhores, os filhos dos filhos vão ser melhores, e assim vai. Nessa sucessão, nós vamos transformar o mundo, né? Exato. Eu Mas tenho uma muito outra bem. dúvida, Mas nada. não sei se foge muito do tema, mas na verdade é uma coisa que eu quero dividir e aí vem minha dúvida. Ah, você já sabe, a sua esposa acho que já sabe também que o pai da minha filha faleceu, né? O meu marido faleceu, tem Uhum. 2 anos, fez a passagem dele, vai fazer 2 anos agora, em dezembro. E aí Sim. no início, quando eu contei para ela, né, no primeiro dia, eu fiquei muito nervosa de saber como contar para ela e depois disso eu e ela, a gente faz terapia, tudo isso, a gente conversa muito sobre, ela participou de todo o processo, enfim. E aí teve uma noite, assim como essa, bem calma, ela estava um pouco cansada até nesse dia, e aí eu estava chorando e ela viu que eu estava chorando, e aí ela só me abraçou e falou para eu ficar tranquila, que ela ia escolher a gente de novo. E aí eu, na verdade, nunca tive esse tipo de conversa com ela, eu sempre converso sobre tudo, mas eu nunca coloquei nenhum tipo de doutrina nela para que ela possa escolher, né, para que ela possa me dar me guiar no que ela quer, nunca forcei nada para ela. E aí ela me disse isso e eu chorei mais ainda, claro, porque eu sempre acreditei muito nisso, né, que a gente vem com um propósito, como eu viria lá do Brasil, lá do Rio, lá da favela do Rio de Janeiro para os Estados Unidos para me casar com uma pessoa aqui e ter a minha filha, que teoricamente, né, na lei dos homens, eu não poderia nem ter filhos e a Manuela está aqui, graças a Deus. Então, quando ela me disse isso, eu perguntei: "Tá bom, que bom que você vai me escolher, eu vou te escolher também". Aí eu perguntei a ela: "Manuela, quando que você escolheu a mamãe?". Ela falou que era quando eu era criança.
E eu, quando era criança, eu tinha uma amiguinha imaginária, que hoje em dia eu acho que é ela, né, mas eu sempre tive essa amiguinha que eu sempre brincava muito. E os meus pais fizeram até testes comigo, porque eles não conseguiam entender, né. Queriam saber se tinha alguma coisa diferente, enfim, depois eles viram que não tinha nada de errado, né, no sentido psicológico da coisa, e eles só deixaram ir. E eu perguntei para ela quando que ela escolheu o pai dela, e ela me disse que ela escolheu ele quando a gente apertou a mão. Ela também não sabia dessa história, que a maneira como eu conheci ele foi, né, me apresentando a ele e a gente apertou a mão um do outro, que foi, na verdade, no dia do aniversário dela, 3 anos antes dela vir. Então, é mais dividir uma história, porque eu realmente acredito que tudo é no momento que tem que ser, na hora que tem que ser, e eu estou realmente em busca de descobrir qual é a minha missão mesmo aqui com ela, mas eu tô é o que me segura, é o que me deixa feliz, é o que me faz continuar aqui até, depois de tudo que aconteceu. Então, você sabe que não tem nada fixo, né, que a gente está vendo assim em termos de mundos. A gente vai chegar Uhum, nos espíritos, tudo depois, ainda, né, nesse mesmo livro, tudo à medida que a gente foi progredindo. E não tem nada assim, então é uma transformação. Todos nós estamos transformando. E nós, assim como os mundos, nós somos solidários. Então, os espíritos, que são muitos, né, que estão aí, estão querendo nos auxiliar. Os que são bons, né? Os que uhum. querem o nosso, não querem o nosso bem, então eles vêm mesmo para atazanar a vida da gente, né? E a gente não enxerga eles, né? Então eles têm uma vantagem muito grande. Mas digamos aí que nós estamos falando desses espíritos bons, né? Então eu não descarto a possibilidade de que a sua filha é um espírito bom que já no plano espiritual já de comum acordo com vocês acertaram de virem juntas para enfrentar uma determinada situação. Então, Uhum, juntas vocês seriam mais fortes. E ela veio, né, para isso. E nós temos uma amiga, por sinal a Marina conhece também, que a filha dela, antes de reencarnar, escreveu uma carta para ela e falou exatamente isso. Falou, mamãe, eu vou, não, você vai ser minha mãe e tal, e, e nós vamos juntas trabalhar, lutar e vamos vencer. Como é que pode, né? uhum, Uma, uma criança, quer dizer, nem quer dizer, quando escreveu isso, era adulta. Então, através do médium, teve essa carta, que ela guarda com carinho, tudo, era a filha avisando que viria. No seu caso, foi depois que veio, falar, não, eu já tinha acertado de vir, né? Então, uhum, a gente nota essa solidariedade. Por que ela veio? Veio, né, tanto um caso quanto o outro, veio para somar forças. Porque quando a gente vem para cá, a gente vem para evoluir e é uma lei. E a gente vem com um projeto vencedor. A gente só uhum. não vence se a gente não quiser. Nossa, mas você fala, parece tão fácil, parece que é desistir ou não, né? Não, é isso mesmo. Porque nós já temos conosco, assim, inconscientemente, como fazer, né? E a gente resiste a um monte de coisa e segue adiante. E quando tem alguém do lado para ajudar, nossa, melhor ainda. E é melhor para os dois, tanto para uma quanto para a outra, né? Então, é muito bonito, são bonitas essas histórias, viu, Débora? Realmente, né? Tanto a sua quanto a dessa amiga nossa, é muito bonito. E agora você veja uma coisa: um espírito vai reencarnar, né? E não é assim solto. Ele tem que fazer um planejamento. E ele precisa estar junto com algumas pessoas. Você já pensou quanto tempo antes já foi pensado nisso para que chegasse naquele momento? Juntou o avô, a avó,
o pai, a mãe, os tios, né? Tias, os primos, e também os irmãozinhos, se tiver que vir também. Então, olha só que planejamento que tem que ser, que logística que tem que ser. Então, não tem nada solto, não tem nada ao acaso. As coisas vêm. Agora, a experiência nossa, que é como dizia lá, ainda que o astro pareça ter um trajeto independente, ele faz parte de um todo. Então, ainda que a sua existência com ela, né, seja algo muito exclusivo, muito. Eu estou falando de vocês, mas também estou falando da Marina, estou falando de mim, estou falando de tanta gente, porque nenhum filho cai de paraquedas assim, que não tem nada a ver com a gente. Tem a ver, né? Ou, às vezes está se conhecendo pela primeira vez, às vezes está reencarnando por muitas e muitas vezes, mas tudo tem o seu motivo. Se veio a primeira vez, tem o seu motivo. Se está aí junto por várias vidas, tem o seu motivo. Então, mas tudo isso concorre para o aprendizado da gente. Então, nós somos solidários, então forma todo esse conjunto de pessoas. Imagina, aí ela vem, né? Sua filha vem ao mundo. Tá tudo já, tudo no lugar certo. Os avós que ela tinha que ter, o pai que ela tinha que ter, né? Estamos falando de você, a experiência tendo com ela, né? Mas tudo ali, sabe? Os outros avós e, enfim, até o lugar. Como é que você veio parar lá do Brasil e veio parar aqui? Será que foi coincidência? Não, você tinha que estar com as Não. pessoas que você conheceu, com a família do seu marido, né? Então, é tudo assim, é muito bem feito. É que a gente é simplista, né? Ah, aconteceu. Ah, né? Não, é tudo muito bem arquitetado, né? Eu falo demais, né? Eu começo, depois não paro, então eu não sei nem se, ao invés de ajudar, atrapalha, né, Marina? Não, não, tá ajudando, obrigada. Olha, e tem tantos desencarnados, mesmo aqueles que não querem o nosso bem, né? Eles estão com a gente porque precisam se reconciliar conosco e vice-versa. Jesus falava assim, ó, reconcilia-te com teu inimigo enquanto você está caminhando lado a lado com ele. O que ele quer dizer com isso? Enquanto você está vivendo aqui, tem um inimigo, dá um jeitinho de se aproximar, ou pelo menos não aumenta essa inimizade. Sabe? Vai reconciliando devagarinho. Né? E aí temos uma vida atrás da outra, atrás da outra, lá, depois de tantas existências juntas, a gente acaba até ficando amiguinhos, né? Daqueles que vieram nos perseguir. Então, tá tudo no lugar certo, tudo assim, sabe? Bem, realmente bem planejado. E a gente pega, agora vamos pegar cada um de nós. Nós somos indivíduos, ou melhor, individualidades que não tem uma pessoa no universo que seja igual a gente. Não tem um espírito igual a gente. Não tem. Porque nós tivemos experiências que tem tantas variáveis assim que pode acontecer isso, aquilo, aquele outro, entra uma pessoa na nossa vida, ou outra, que forma uma riqueza de experiências que não se compara com mais de ninguém, né? E assim como todas as demais individualidades, também estão na mesma situação, são únicas, né? Então, a gente vai tendo essas experiências e tudo, e olha só o que a gente vai aprendendo, e depois nós vamos ver mais para frente, aí a gente muda de mundos, vai para mundos superiores, porque aqui a gente já percorreu tudo que tinha que percorrer, já aprendeu o suficiente para ir para uma outra morada, né? Um outro mundo. Então, Kardec, que está, por enquanto, falando, fala, olha, pessoal, tem mundo a rodo.
Tem mundo que está se formando, tem mundo que está se acabando, né? Porque acaba mesmo. Ai, quando é que é o fim do mundo? Isso é bobagem pensar, porque um dia vai acabar. Não tem uma data marcada, mas um dia acaba. Porque material, essa minha blusa vai acabar um dia. Esses meus óculos vão acabar um dia. Esse meu corpo vai acabar um dia. Mas o bom de tudo isso é que o espírito vive e vai ter mundo, um monte para escolher. E nós vamos para esses mundos, porque tem muitos. E vai, onde a gente for, a gente vai estar levando com a gente a experiência, vai ganhando mais experiência, vai se transformando, vai se melhorando. E o mundo acaba. Por que ele acabou? Porque ele perde a vitalidade dele, ele perde a vida. É um ser. Né? Aí acaba. Mas vai ter outros mundos. Porque nós não podemos acabar com os mundos, que nem nós estávamos fazendo aqui, né? Nós estamos destruindo o planeta, mas a gente ainda não aprendeu a conviver bem, inclusive com o planeta. Tudo bem, se não tiver nenhuma observação, nenhuma pergunta, a gente pode encerrar hoje, né? Nenhuma observação? Então vamos lá. Então termina aqui a gravação com o meu agradecimento pela presença ao vivo e também para quem estiver assistindo, chegou até esse ponto da gravação. Muito obrigado. E a próxima semana a gente vai estar reunido novamente para um novo, para dar sequência no nosso estudo da Gênese.